Agora nós temos o prazer de conversar com ela, nossa querida Marcela Castor, professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica. Vamos falar sobre os olhos e a alma. Mateus 6,16 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Bom dia, minha querida, bem-vinda de volta. Bom dia, Maninha, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Já estava com saudade. É assim, também estava com saudade. Que bom, que alegria ter você aqui, viu? Marcela, por que o Evangelho fala que são os olhos a lâmpada do corpo? Porque quando a gente está falando do conceito judaico, né, a visão judaica sobre os olhos, tem o conceito do Ain Ará, que é o olho mau, e o Ain Tová, que é o olho bom, né? Então, o olho mau é quando você olha de uma maneira ruim para as coisas que te cercam, um olhar de julgamento com julgamento ruim para as coisas que te cercam. E o Ain Tová é o seu olhar bom para as coisas que te cercam. E a maneira como você olha para as coisas, você pode iluminar aquela situação ou deixar aquela situação em trevas, mas principalmente para você. Pois é, Marcela, então, o que quer dizer quando fala assim, caso a luz em ti, a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão? Vou dar um exemplo para você, tá? Quando uma pessoa é promovida a um cargo numa empresa e todo mundo olha e diz que aquela pessoa não merece, por que ele foi escolhido, por que ela foi escolhida, e olha para aquilo com maus olhos. Quando você olha para a conquista do outro com um olhar de julgamento, você deixa de acreditar nas suas próprias conquistas. Você começa a achar que você não é capaz de conquistar aquilo também, porque você desmereceu o esforço do outro automaticamente. Você desmerece todo e qualquer esforço. Então, são pessoas que ficam sem força para ir para a vida. Todo mundo já deve ter escutado falar que as pessoas que falam demais e gastam tempo falando da conquista dos outros são as pessoas que não conquistam nada. E é verdade, porque quanto mais você coloca em trevas aquela situação, você se coloca em trevas. Você vai perdendo a força das suas conquistas. Uhum. Então, Marcela, eu posso entender de que o olhar, ele tem um poder além de somente enxergar, porque ele leva para dentro do coração os sentimentos. Leva para dentro do coração os sentimentos. Quando a gente olha para um casal feliz na internet e pensa assim, aquilo ali é fake, a gente começa a achar que é fake a nossa felicidade e as fotos que a gente posta. A Uhum. gente para de acreditar no nosso compartilhamento. A gente começa a olhar para a nossa família com um olhar ruim, para o nosso casamento com um olhar ruim, porque está olhando com um olhar ruim para o casamento do outro. Então a gente vai se colocando em trevas. E a gente não sabe o que acontece lá. A gente não tem como saber. E aí também, Marcela, diante disso, eu entendo também que existem vários tipos de olhar. O olhar invejoso, o olhar ciumento, o olhar de desdém. E isso, então, contamina todo o corpo. Contamina todo o corpo. Quando você olha uma moça na internet que emagreceu e tá com o corpo muito bombado lá. E aí você fala assim: ah, ela tá bombada porque foi tudo remédio. Se um remédio sozinho fizesse milagre, tava todo mundo. Quem criou esse remédio estava muito milionário. E aí você começa a desmerecer o próprio esforço de ter uma alimentação mais saudável, de praticar atividade física. Você vai se colocando em trevas. Então, quando você tem um olhar invejoso, tem muita gente que quer se proteger da inveja, né? Mas a inveja faz mal para o invejoso. A Uhum. pessoa que. Porque a inveja não é aquele olhar do tipo, aquela pessoa tem um relacionamento incrível e eu posso construir isso também. A inveja diz, aquela pessoa não merece ter isso. Aham. E aí, Então, Marcela, quando eu tenho esse sentimento em mim, não só da inveja, como da coisa boa também, esse olhar, ele vai minar as minhas relações com as pessoas, como também, dependendo da forma de olhar, ele pode fortalecer as relações. exatamente, porque se você olha para alguém com um olhar de admiração e você entende, por exemplo, que uma relação sadia entre casal é uma relação que é construída,
Ninguém recebe de presente dos céus uma relação boa. O casal se esforça, se perdoa, um cede, o outro cede, tem muito diálogo, é construído no dia a dia, no comum, né? E aí, de tantos dias comuns, você tem aquele dia extraordinário, porque aquela relação foi construída. Então, quando você olha para um casal que está há 40 anos junto e pensa assim, nossa, eu vou me inspirar para construir também, porque é isso que eu quero para mim. Então, você começa a iluminar as suas relações, porque você tem esse foco. Quando você olha para uma menina que emagreceu 30 quilos e fala, uau, eu quero esse foco, eu quero... Ela é uma inspiração para mim. Então, você sabe que um dia você pode chegar na sua melhor versão, inspirado por aquela pessoa. Então, esse olhar bom, ele te inspira, ele não te mina. Ele melhora as suas relações, ele não piora. Entendeu? Eu posso dar um exemplo meu? Pode Eu dar. tenho uma amiga que tem uma filha adolescente e a relação delas é super incrível. Eu nunca ouvi essa mãe reclamar da filha adolescente, né? E a relação delas virou uma inspiração para mim. Eu falei, eu quero isso com a minha filha, eu quero esse diálogo, eu quero que seja assim com a minha filha. Então, esse olhar, né, tipo, olha que legal, elas estão sempre juntas, ela nunca reclama da filha, só elogia, eu quero isso para mim também. Então, eu comecei a agir nessa direção para minha filha, eu quero isso para mim. E não, só pode ser fake, aposto que elas brigam, que é o que muita gente achava, né? Mas não, eles são muito de verdade. E isso está fazendo muito bem para mim na minha relação com a minha filha. Então, quando você olha com um olhar de inspiração, você só tem a se iluminar e iluminar todos à sua volta. Quando você tem um olhar mau, quando você está julgando, desdenhando daquela conquista, você está desdenhando das suas conquistas e das conquistas das pessoas que você ama. Mas isso, Marcela, é um exercício que a gente tem que estar a todo momento nos lembrando. Então, eu te pergunto, os bons olhos são aqueles que buscam sempre em primeiro lugar o reino de Deus, como a palavra fala? E aquele que talvez tenha os maus olhos, ele tem buscado primeiro as coisas desse mundo passageiro e preocupa em acumular os tesouros aqui? Também, viu? Porque assim, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa numa coisa muito distante da gente, né? Mas o reino de Deus está aí, está aqui. Então, quando você entende que todas as pessoas são filhas de Deus também, são amadas por Deus também, e que Deus vai brigar por elas como briga por você, e ela vai viver milagres como você viveu, e ela vai ter os seus momentos de felicidade com Deus como você também. Então, quando você olha que todo mundo está ali nas mãos de Deus e cada um tendo a sua experiência, porque a gente às vezes se sente muito especial, né? Muito queridinho do pai e fica achando que os outros não são. Todo mundo é queridinho do pai, né? Jesus morreu por todo mundo, não só por quem a gente gosta, né? Por quem a gente não gosta também. Então, quando você entende que a vida, né? Que Deus deu essa vida para todo mundo, que Ele gosta de todo mundo, que Ele ama todo mundo e todo mundo é o queridinho do pai, seu olhar já dá uma boa melhorada e vai mais na direção do buscar o reino de Deus. Agora, sobre acumular, acumular para quê, né? Sempre a ideia do acumular para quê? Para que você quer acumular? Qual que é a intenção do seu coração? Porque onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro está, se o seu coração está em acumular só para ser melhor que o outro, só significa que você se sente muito pior. Se você precisa se sentir melhor, é porque você se sente muito pior. E não é acumulando que você vai melhorar. Maravilhoso. Maravilhoso. Última pergunta. Os olhos do coração, eles indicam para a visão espiritual de uma pessoa? Totalmente, porque a gente tem um probleminha de tradução na Bíblia, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? Mas, na verdade, na época que estava escrito o coração do homem enganoso, não existia uma palavra para mente. Então, o coração representava a mente. Então, o que a gente pode entender é a mente do homem é enganosa, o coração não. Então, quando Deus fala com o profeta Samuel, você vê com os olhos, eu vejo com o coração. Quando a gente coloca o nosso coração para olhar o mundo, o nosso olhar naturalmente fica mais espiritual e a gente se move melhor pela vida, a gente faz escolhas melhores. Mas a gente prefere acreditar na mente, que é sabotadora, a mente que fala para você dormir mais 15 minutinhos, a mente que fala para você comer só aquele docinho porque você merece, a mente que vai te colocando nas furadas. É minha mente me coloca em tudo quanto é furada. Marcela, querida, suas considerações finais. Estamos de vento e popa no Vivencializa. Quem quiser entrar, pode entrar ainda. Como que faz? E explica o que é o Vivencializa para quem está aqui pela primeira vez. É verdade. O Vivencializa são 21 lições do Evangelho de Mateus para o dia a dia.
Essa é uma das lições do Vivencializa. Nós estamos na última semana das aulas ao vivo, são 21 aulas seguidas, sábado, domingo, feriado, que tivessem 21 dias seguidos de manhã bem cedinho. Estamos na última semana, mas sim, você pode entrar. O link está na minha bio do Instagram, e aí se você entrar, você tem acesso às aulas da turma 1, da turma 2, da turma 3, da turma 4, e tem 1 ano de acesso a todas as turmas que eu abri no próximo ano, e aí você pode participar ao vivo durante esse ano quantas vezes quiser. Maravilhoso, Instagram na tela, @CelaCastor, Cela com 2 L's. Entra lá, gente. Segue, ativa o sininho para receber notificação, link na bio com todos os cursos e aulas que ela dá. Quer aprender hebraico? Ela também é professora de hebraico. Amor, muito obrigada, Deus te abençoe, viu? Obrigada eu, Deus abençoe vocês também, e a gente se vê na próxima. Um beijo. Beijo.